Boa noite, sejam bem-vindos à nona parte do vídeo sobre Jethro Tull, introdução ao rock progressivo Jethro Tull. Quem não viu as 8 primeiras partes, está tudo na descrição, os links de todas as partes estão na descrição. Quem não viu também outras bandas que eu fiz a mesma coisa, né? Fiz essas sugestões como eu estou fazendo para o Jethro Tull. Quem não conhece o canal, dá uma olhada então, tem várias sugestões também, sempre levando em conta o rock progressivo, sobre outras bandas, né? Outras bandas que eu considero assim importantíssimas para quem, obrigatórias para quem está conhecendo, quer conhecer melhor o rock progressivo. Quem não está inscrito no canal, mais uma vez vou fazer o convite, se inscreva, pode curtir, comentar, compartilhar, tudo ajuda bastante. E também antes de entrar no assunto do Jethro Tull, vou fazer mais uma vez a sugestão que eu já fiz no vídeo anterior, de um canal do Wagner Xavier, Rock Raro. Muito, muito bom, vale muito a pena. Ele tem muita coisa, muito material raríssimo. Ele tem muitos vinis também, muitos discos de vinil. Ele vai falando de várias bandas e vai mostrando. Dá para aprender bastante com ele, então vale a pena ver o canal do Wagner Xavier. Sobre o Jethro Tull. Então, nona parte, vamos direto aqui para o disco de 1995. Então foi o Roots to Branches que foi lançado. A formação: Ian Anderson, Martin Bare, continua Duane Perry na bateria, o David Pegg em algumas músicas toca o baixo ainda, em outras músicas o Steve Bailey, que então está entrando agora, né? E no teclado Andrew Giddings, ele já tinha feito participações em alguns discos, eu não sei exatamente quais, parece que no Rock Island, mas eu não sei muito bem, eu sei que ele já tocou com Jethro Tull, mas aqui ele aparece como membro da banda, o Andrew Giddings. O disco, então, Roots to Branches, o que eu posso dizer dele? Bem melhor, bem melhor. Os últimos discos, os últimos vídeos que eu fiz, né, do Jethro Tull, tava sempre assim, mais ou menos, meia boca, ou aqueles outros que eu acho muito ruins, né? Bem melhor, posso dizer com certeza melhor do que os 5 últimos discos, pelo menos. O Roots to Branches é bem melhor. A voz de Ian Anderson já está menos estranha do que antes, não está ainda, não está como era, né, antigamente, mas já está menos estranha, está bem melhor de ouvir. Esse disco não tem todo aquele eletrônico exagerado do Under Wraps, por exemplo, né, ou do Broadsword and the Beast. Também não é toda aquela mesmice de alguns discos anteriores. Então, eles estão bem mais criativos, a banda melhorou bastante. Não sei o que aconteceu com eles antes, né, mas melhoraram bastante, voltaram a ser, não aquele Jethro Tull do começo, mas voltaram a ser uma banda muito boa. Assim, tem uma leve influência oriental, né, nesse disco, uma coisa um pouco diferente do que tinha antes. Não que o disco seja todo influenciado por música árabe, música oriental, assim, mas tem pelo menos 2 músicas, sim, bem influenciadas, bem, a gente percebe bem. O disco, no geral, tem um pouco. E ele tem um pouquinho de progressivo também, coisa que a gente já não via em alguns discos aí, mas volta a ter uma música ali que é um tanto progressiva. Os destaques que eu dou, então, do Roots to Branches: Out of the Noise, música muito boa, excelente música, uma introdução assim fantástica. Dangerous Veils também vale a pena, muito legal essa música. Aqui acho que é a melhor do disco, Wounded, Old and Treacherous, é um nome meio chato mesmo, Wounded, Old and Treacherous. Essa que é a mais um pouquinho progressiva do disco. Ela tem seus quase 8 minutos, tem um riff assim fantástico de flauta, fantástico. Não só a flauta, os outros instrumentos acompanham, mas é porque sobressai ali a flauta, né? Esse riff ele repete lá no meio, no começo, mais no meio, e é sensacional esse riff, então provavelmente é a melhor do disco, né? E tem uma outra também que tem quase 8 minutos, que se chama At Last Forever, também é muito legal, uma das melhores, não é que nem essa, né? Não é que nem a Wounded, mas é muito boa também. Ela é mais lenta, mais devagar, mais arrastada, assim, mas é boa também. Então, resumindo, sobre o Roots to Branches, de 1995, bem melhor, a banda melhorou de novo, parecia que estava em decadência e não ia mais voltar, melhorou bastante. Não tem mais não parece mais jogo de videogame, como naqueles outros discos, que também não é só hard o tempo inteiro, só. Eu adoro hard rock, mas não são músicas todas iguais, aquele hard todo igual.
É bem mais criativo. E os destaques então do disco: Out of the Noise, Dangerous Veils, Wounded, Old and Treacherous e At Last Forever. Em 1999, então foi lançado o J2.com, ou dá para traduzir jetrotool.com, tem a ver com o site deles, né? Os membros da banda continuam então o Ian Anderson, Martin Barre, continua o Andrew Giddens no teclado, Dwayne Perry na bateria, agora saiu o David Pegg, não é mais o baixista da banda, então entra o Jonathan Noyes no baixo, e uma coisa inédita no Jethro Tull, esse disco tem uma cantora, tá nos créditos ela, canta em uma música que é a Najma Akhtar, ela é da Índia, então é uma voz, uma cantora, coisa que não tinha no Jethro Tull, ela canta em uma música apenas, que se chama .com. O disco também tem uma influência, tem uma cantora indiana, né? Então tem uma certa influência oriental, não, eu acredito que menos do que o Roots to Branches. Ele não tem progressivo, não, é um pouco mais pesado, mas ele é bom também. É um disco muito bom, também melhor do que aqueles 5 que eu tinha falado. Né? Até eu vou citar quais os 5. The Broadsword and the Beast, Under Wraps, Crest of a Knave, Rock Island e o Catfish Rising. Desses 5, 2 ou 3 são legaisinhos, né? Mas esses 2 desse que eu estou falando agora, o Roots to Branches e o J2.com, são melhores. Para mim, são melhores do que esses 5 aí junto. Então, como eu falei, ele é um pouco mais pesado. Ele é mais ou menos no mesmo nível de qualidade do que o Roots to Branches. Talvez um pouquinho abaixo. Ele já não tem aquele progressivo que tinha ainda um pouquinho no Roots to Branches. Mas tem músicas muito boas. Tá? Um dos destaques é Spiral. Essa já tem bastante guitarra. Também lembra aquele hard. Mas a música seguinte, a Spiral é a primeira faixa. E a segunda é essa que eu falei, .com, que tem a participação dessa indiana. Essa música é bem diferente, não tem toda essa guitarra, a guitarra não sobressai, não se destaca a guitarra, tem muita flauta de Jethro Tull, eu sei, mas é uma flauta bem estilo oriental, e quando a Najma canta, é também desse estilo oriental, estilo bem música indiana mesmo, a voz dela é sensacional. E ela aparece de vez em quando, não canta muito, ela faz uns backing vocals, mas é fantástica a voz dela. E uma coisa interessante, essa música não é hard, ela me lembra, pra mim, tá? Quem não concordar, paciência, me lembra aqueles pop que tocam na Antena 1, na Rádio Antena 1, que é uma rádio interessante, é uma rádio legal, toca várias músicas legais, antigas, aqueles pop antigo, não aqueles pop moderno, pop antigo, e muito bem feitos. E essa música me lembra, porque não é aquele hard, não tem aquela guitarra toda. Então é uma música diferente do Jethro Tull, para mim bem diferente das outras, mas muito legal, muito legal, mas eu acho muito boa essa música. .com é outra que vale a pena ser ouvida. Além dessas duas, então, uma um pouco mais pesada, como eu falei, o disco é um pouco mais pesado. Hunt by Numbers. Essa música é muito boa, mas ela é mais pesada. Eu não sou, já falei que eu não sou muito de músicas pesadas, mas essa é um pouco, não é tanto. Então, tá na dose certa, como eu costumo falar. E o último destaque, Far Alaska. Essa música também é bem legal, vale também a pena ser ouvida. Mas assim, repetindo então, sobre o disco J2.com. É tão bom quanto o Roots to Branches, talvez um pouquinho abaixo, né? Tem umas semelhanças, tem um pouco de influência oriental. A semelhança também que voltou a ser um som muito bom, som de qualidade, sem aquele monte de eletrônico exagerado. Sem mesmice, bem criativos também, muito criativos, mas as diferencinhas, né? Ele é um pouco mais pesado, ele não tem nada de progressivo, mas sim, vale a pena ser ouvido, é um disco bom, muito bom. Destaques então, repetindo, do J2.com, Spiral, o .com, que é essa que lembra Antena 1, o Hunt by Numbers e Far Alaska. Surprise my name, and in case you wonder, I'll be yours
I'll be yours.com. Muito bem, nona parte dos vídeos sobre Jethro Tull chega no final. Ainda falta mais uma parte para falar. Então, a 10ª parte eu vou falar dos 2 últimos discos. Últimos até então, porque esse último é de 2022. Foi esse ano, alguns meses atrás. Então, o último por enquanto, né? Os últimos, o último de 2022 por enquanto é o último. Muita gente achou que o Jethro Tull tinha acabado em 2003. Não em 2003, que o último disco teria sido lançado em 2003, o último de estúdio. Mas teve 2022, então 19 anos depois veio mais um, então, mas já é bem diferente. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, então. E depois eu vou fazer o 11ª parte, que é o resumo, aquele que eu digo, ó, quem não conhece Jethro Tull, não conhece progressivo, começa nesse disco, segue por aquele outro. Isso eu vou dizer lá no final. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo os vídeos e até a próxima parte. Valeu!